primeiro lê a questão, vê se você sabe começá-la. Uhum. Você começa ela, tá bom? Se não souber, eu faço. E assim vai, beleza? Sim. Tá bom, eu também vou começar ela aqui por conta própria. Eu acho que não sei muito como fazer. Bem, a questão é que não tem conta, ok? A única coisa que você tem que fazer aqui é uma interpretação do que está acontecendo. Tá. Nós já entendemos que para ter pressão, precisa ter, vamos dizer assim, bastante coisa em cima, né? Por exemplo, se eu tô no fundo do mar, eu vou ter mais pressão do que se eu estiver na superfície. Sim. Por quê? Porque tem uma baita de uma coluna de água em cima da minha cabeça. Muito bem. Tudo isso vai causar pressão. Uhum. Daí, o que que ele está falando aqui? Que essa bomba vai ser colocada aqui na boca do poço, certo? Certo. Ou seja, ao nível do chão. O que significa que ela não vai ter uma torre de água em cima dela causando a pressão, né? Porque ela foi posta no nível do chão. Ou Sim. seja, a única pressão que vai agir sobre ela é a pressão atmosférica, não é Aham. mesmo? Portanto, por isso a resposta deve ser a ruim, porque não conseguirá tirar água alguma do poço. E o argumento é esse que eu falei, tá bom? Vou escrever aqui. Resposta A, porque como a pomba está na superfície, a única pressão que ela vai receber é a atmosférica, não dando, vamos colocar aqui em aspas, potência suficiente para ela, vamos usar a palavra certa aqui, né? Dando pressão suficiente para ela puxar água, né? Vamos dizer assim. Beleza? Tá. Eu achava que tinha uma conta. Não, não tem. Acho que não, pelo menos. Não faz sentido ter. Ou não precisa ter. Tá? Tá. Porque mesmo se tiver, qual conclusão você vai tirar dessa coisa aí? Não sei. Eu até posso, né? Tentar fazer alguma conta para encontrar, por exemplo, a altura, né? Só que daí já não é a interpretação física, né? Isso aqui também você faz na hora, né? Tipo, pressão é a lei de Steven lá. Hoje é H. H está associada com a altura de água aqui que vai puxar, certo? Uhum. E a única pressão que temos é a pressão atmosférica. Sendo assim, 10 na 5 igual a densidade de água, né? Que é 10 na 3 vezes 10 vezes a altura. Se eu passar todo mundo ali pro lado esquerdo, vai ficar 10 na 5 dividido por 10 na 4. Vai dar 10. O que era? 10 à quinta? Pressão atmosférica. Mas por que a Certo? pressão atmosférica é igual Igual o quê? a, a pressão da gravidade da. Ih, pressão da gravidade? Não, eu falei errado. A pressão hidrostática. Porque é a única pressão que está agindo aqui.
Já não falou sobre isso? A única pressão que ela vai receber é atmosférica. Tá escrito aqui, ó. Sim, Então, se a única pressão que ela vai receber é atmosférica e pressão para coisa se movendo, né, é ρGH, lei de Stevens, então a pressão atmosférica é igual a lei de Stevens. O H vai dar o quanto essa água vai subir, certo? tá. Entendeu a ideia? Sim, Daí deu 10. Problema, o poço tem 12 metros, né? sim, Sendo assim, se o poço tem 12 metros e a pressão atmosférica nos permite só subir 10, ela vai ter força suficiente para puxar só 10 metros, sim. não vai servir para nada, né? Então por isso que eu coloquei A aqui, tá bom? Tá. Já dava para ver que não seria suficiente só pelo fato de ser apenas a pressão atmosférica, né? Ela é muito fraca, Uhum, deu o que tinha que dar, tá bom? Então, bem, às vezes a gente tem que igualar a pressão atmosférica a isso aqui, porque às vezes a única pressão que vai causar isso aqui, que vai causar a variação de altura, é a pressão atmosférica. Às vezes tem outras, né? Mas mas, tipo, em que situações que a pressão atmosférica é igual a. numa situação como essa, que só tem a pressão atmosférica causando a mudança de altura, certo? Tá. Vai ter outras que vai ter lá o tubo em U, ou algum bicho em cima, né, causando uma pressão, força sobre área. Aí você coloca. Mas aqui, o enunciado diz que a única pressão é atmosférica. Tá. Beleza, vamos para a próxima. Ah, ó, por exemplo, aqui temos Mercúrio. Muito bem, vou ler, você também lê, Uhum. e a gente vê o que fazer. Também não sei muito como fazer. Bem, vamos aos poucos, né? A gente está falando de pressão. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que usar a fórmula lá de Steven de novo. Sim. Beleza?
Então, você pode começar escrevendo essa equação, P igual a ρ GH. Agora, a questão, ela dá mais informações do que simplesmente jogar nessa fórmula aí. Porque ela deu, por exemplo, a pressão na montanha, a pressão no mar, a altura da montanha e a altura do mar. Certo? Então, tu Uhum, pode escrever uma equação para a montanha e outra equação para o mar. Depois, de sim, alguma forma, tentar juntar essas duas equações. Beleza? sim. Mas qual que é Obviamente, a pressão atmosférica da montanha? não, mas não precisa. Justamente porque a pressão atmosférica, ah, ela, ela é a mesma. Tipo, na montanha e no mar, vamos dizer assim. Ela não vai influenciar no problema. Então eu coloco a mesma nas duas fórmulas? Não, a única fórmula que você vai utilizar aqui, uma vez que a gente está interessado na pressão da atmosfera e do mar, é a equação de Steve. Só que você vai fazer uma para, sério, caramba, montanha. Mesma letra. Rho GH para montanha e outra para o mar. Rho GH para o mar, certo? Tá. Pressão atmosférica aqui não importa, porque na prática a Uhum, atmosfera é a mesma, seja na montanha, seja no mar, né? Claro, aqui vai ser a altura da montanha e aqui é a altura do mar. uhum. Agora, você, de alguma forma, pode tentar relacionar, juntar essas duas equações, certo? Até porque você tem bastante informação aí. Sim. Bem, então não se preocupe com a atmosférica dessa vez. Então a pressão do mar, mas não tem que colocar a pressão atmosférica também? Não, acabei de falar que não. Só essas duas. Essas são as equações que você vai trabalhar aqui. Tá, mas e aí? Então pra que que eu vou usar a pressão atmosférica pro Pra mar? nada. Você não vai, você vai ignorar ela. Você pode pensar o seguinte, né? Pode ser que no momento aí você pega essa informação de pressão atmosférica entendendo o seguinte: aqui está o mar. Quando a gente fala de pressão atmosférica, nós estamos falando de pressão a nível do mar, certo? Uhum. Então, talvez aqui você tenha que substituir o valor que ele falou de pressão atmosférica. E pressão atmosférica é pressão a nível do mar. Ah, então a gente vai usar. Exato. Mas não do jeito que a gente está acostumado, né? Que é pressão igual a PATM mais ρGH, que era o que você estava pensando que a gente ia ter que fazer. A gente vai utilizar ela aqui, porque pressão atmosférica é pressão a nível do mar. Ok? Tá. Não, não aqui. Aqui não. Isso aqui não existe nesse problema. Então, pressão do mar igual a vezes a quinta. A densidade ele não deu, né? Não precisa. Eu não coloco? Ah, eu vou fazer. Ó, tem a equação da montanha, tem a equação do mar. O que a gente pode fazer com essas duas equações, sendo que elas envolvem as mesmas coisas? Densidade é a mesma para os dois casos, gravidade é a mesma para os dois casos. Porta. Exato, mas para isso a gente tem que dividi-las, certo? Daí Uhum. corta, corta, tu vai ter uma espécie de regra de três aqui. Esse é o que você quer saber. Essa aqui é uma informação que você tem, interpretando é atmosférica. Isso aqui a gente tem. E a altura do mar também, né? Daí é só substituir as informações que o enunciado deu e achar a pressão da montanha, que é o que o problema pede. Tá.
Aí coloca 76 na altura? 76 na altura, por quê? Porque era a altura do líquido? Bem, algum lugar você tem que jogar esse 76, ele tem a ver com o mar, né? Não é a altura do líquido, certo? Sim. Dá 1,25 vezes 10 à quinta. Essa opção nós não temos. Mas tem no 10 na quarta, né? Já que você não perdeu algum zero no caminho, ou não trocou alguma unidade. Não sei. Bom. É, acho que sim. Certo. Bem, provavelmente foi em alguma conversão. Ou na hora da votação científica. Não tem Uhum. problema. O importante é que a resposta é C, tá certo. Eu criei uma questão parecida. A lógica de resolução é bem parecida. A interpretação é sua, tá? A Tá. interpretação vai ser extremamente parecida com o que você acabou de fazer. Fique atenta, né? Que quando a gente não tem algumas informações, normalmente elas surgem cortando. Elas, ou melhor, elas não são úteis, né? A física, o problema do ensino médio é que vocês querem jogar os números antes de pensar no problema algebricamente. A gente sempre faz com as letras primeiro, vai simplificando até onde dá. Aí, às vezes a gente percebe que vai ter coisas que não vai precisar usar, apesar delas aparecerem na equação, como foi no caso anterior. Então sempre desenvolve o máximo possível com as letras primeiro. Tá.
Tá dando uns resultados muito quebrados. Não sei se tá certo. Bem, como eu criei, né? Então pode ser que esteja meio zoado mesmo. Quanto que deu a sua resposta? Deu. Enfim, a conta, né? Deu que a pressão atmosférica no topo do prédio é igual a 74 vezes 9,8 vezes 10 ao quarto, dividido por 62,9. Bem, tem que resolver isso aí, né? Na hora da prova você não pode usar calculadora, certo? Certo? Pois é. Como é Mas que acho que não vai dar números tão difíceis assim. vai? Vocês do ensino médio são engraçados. Cara, é só número. É só multiplicar e dividir, cara. Isso é fazer a interpretação desses problemas. Bem, pega a calculadora aí e faz, só para ver se bate com a minha resposta, tá? Então eu faço primeiro 74 vezes 9,8. Vai lá, você sabe fazer conta de vezes e dividir na calculadora. Deu 11,52941175. Deu 11? Tá, 11. Normalmente nessas situações a gente só pega um número depois da vírgula, tá? Bem, a minha resposta deu 8,3. Alguma coisa tá errada. Me manda a foto aí, deixa eu ver como é que você desenvolveu. Muito bem, moça. Vamos ver o que você fez aqui. 74,98 dividido por 6, 62,9. Aí tem um erro em matemática aqui, né? Você inverteu as coisas. Acho que você inverteu as coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, tipo, você deveria ter feito que nem eu, né? Que foi colocar o negócio da divisão aqui. Mas eu dividi depois. Sim, só que você colocou dois iguais. Não é legal. Daí, o PT aqui é 74, certo? 62 ali. É, daí nós queríamos o do prédio. Tá? Tem alguma coisa esquisita aqui, né? Porque o do prédio vai ser a pressão do mar vezes a altura do prédio. A ordem está invertida aqui, ó. Esse PT aqui é a pressão do topo do prédio, né? É, Ah, isso. É. Era, na realidade, era o 74 embaixo. Você errou nessa ordem aqui. 74 era embaixo, 62 era em cima. Depois tu verifica isso, tá? Mas de resto, tá bom. Você só inverteu aí na hora do multiplicação cruzada mesmo. Vamos pegar a próxima aqui. Tá. A gente não viu empuxo ainda, né? Você que precisa de empuxo, né? é. Muito bem. Blá, blá, blá. Determine a altura do barco. Ah, sim, aqui já é empuxo. É empuxo? Sim, porque tá falando de volume, né? Empuxo é onde a gente usa volume. Ué, mas tava falando que era em exercício de pressão. Bem, mas não é. Aqui é empuxo. Bem, eu
falei brevemente para você sobre empuxo, mas de certa forma preciso ser um pouco mais preciso. Então, de novo, digamos que a gente tem aqui a água e um objeto totalmente submerso na água. Uhum. Bem, esse objeto, obviamente, sofre forças, ele está na Terra, né? Então, Sim. ele vai sofrer, por exemplo, a força gravitacional. Sim. Tem alguma outra força aí que você imagine que ele sofra? Ele empuxa. Puxa, exatamente. Ele sofre o empuxo porque ele está submerso na água. A gente, por Sim. exemplo, percebe o empuxo quando a gente coloca uma bola de vôlei na água, né? Já tentou colocar uma bola na água, ela pega e sobe, né? Sim. Alguma força está empurrando ela. Essa força é o empuxo. Então, beleza. A gente acabou de fazer aqui um diagrama do corpo livre. O Sim. diagrama do corpo livre é o somatório das forças, ou melhor, são as forças que agem no objeto, né? Agora, o empuxo, ele é uma força interessante porque ele tem uma formulazinha. Pode ser útil às vezes. O empuxo, ele é ρgv. Densidade do quê? Densidade do fluido onde o objeto está submerso, tá bom? Então, eu vou chamar de ρf. Por quê? Porque muita gente confunde isso, tá? Então, grava isso. Quando a gente está Uhum. falando de empuxo, essa densidade aqui é a densidade do fluido, não é a densidade do objeto. Todo mundo confunde isso. Densidade do fluido. Fluido aqui, no caso, é água. O G é a gravidade e o V é o volume do quê? Você pode estar pensando, é o volume do Do objeto. volume submerso. Isso, do volume submerso, exatamente. Porque às vezes o objeto não está inteiramente submerso. Muito bem, isso aí. Quando ele estiver inteiramente submerso, beleza. Mas às vezes ele não está, né? Tá só metade da bola para dentro ou algo do gênero assim. Uhum. Maravilha. Então a teoria é essa. Fácil pra caramba. Agora, o que está acontecendo nesse problema aqui? Ah, o barco segue desenvolvendo, né? Considere que a base do barco pode ser aproximada por um retângulo de dimensões parari parará. O barco sem passageiros possui essa massa. Tem algumas informações aqui. Determine a altura do barco que se encontra submersa, quando ele está sem passageiros. Tudo bem? Então, o que está acontecendo é que tem só uma parte do barco que está abaixo d'água. E o que acontece? Ele está parado. Então, está em equilíbrio. Então, o empuxo é igual ao peso do barco. Exatamente. Eu não sei quanto é, eu vou colocar assim, tá bom? Esse vai ser o nosso barquinho. Eu sei que a parte ali azul, que está em azul, é a parte submersa. Ah, né, eu vou pintar esse negócio aqui, porque o bagulho é sólido, né? Uhum. Mas essa é o H submerso, vamos dizer assim. Sim. E como você bem falou, tem pressão, tem empuxo. Como está parado, pressão é igual a empuxo. Então, a massa vezes a gravidade é igual ao ρ, G, H, entendendo que o ρ é o ρ do fluido, H é o H submerso. Ou melhor, volume, né? Empuxo é com volume. Volume submerso. Beleza? Aí corta as gravidades. Pode cortar as gravidades, exatamente. E o volume, ele falou o óbvio, né? A gente já aprendeu lá com a tia Roseli na quinta série, que a forma do volume de um retângulo, de um paralelepípedo é a área vezes a altura. É o volume de qualquer prisma. Área da Uhum. base vezes a altura. Ele falou para nós da base, que a gente quer saber a altura. Sim. Cara, mas não tá tudo submerso. Muito bem, mas isso não interessa, porque nós vamos encontrar exatamente o que está submerso. Que é o, ah, porque o que está submerso é o que está causando o empuxo, certo? Sim. Então, qual que é o problema? A coisa que vai aparecer aqui é justamente a altura submersa, que é o que o problema pede. Ó,
Certo? Tá. Qual que é a dúvida? Não entendi tua dúvida. Não, é só porque, tipo, quando você tá calculando isso, você tá calculando a área do negócio inteiro. Mas a área é a mesma. O que não é a mesma é a altura, né? Veja, eu pegar o barco todo imerso ou não imerso, a área que está sendo pega aqui é a mesma, concorda comigo? E não é a mesma, é a altura. A área da base aqui é a Mas mesma. aí a gente não vai usar altura, né? A gente está procurando a altura, certo? Sim. E a área da base é a mesma, seja o barco fora da água, dentro da água, a área da base não muda. Então a gente meio que tá procurando o volume submerso. Não, de certa forma, só que a gente já tem a área, né? Mas aí Então, a gente coloca a informação da área no volume submerso. sim, eu troquei aqui o volume por área vezes altura. Porque volume é área vezes altura, certo? Uhum. Isso. Daí, a gente passa o ρ e o A para outro lado. Massa temo, ρ temo e A temo. Só jogar os valores. Pode ser? Então, deixa Sim. eu pegar essas informações para você aqui. Tá. É, aqui, pronto. É só isso que você precisa. Pra colocar na área da, não, na área da base, eu faço 14 vezes 6, né? Sim. Deu 0,075. 0,075, eu acho que você se perdeu nas unidades de novo. Eu tinha que converter alguma coisa? Não, mas acho que você esqueceu algum zero aqui da massa do barco, sei lá. Era pra ser o quê? 0,75. Uma olhada nos zeros aí. Tá. E apesar de você achar que é só um zero, de fato é só um zero, os professores de física eles vão pensar assim, pô, ela errou na ordem de grandeza. A resposta que ela der é 10 vezes menor que a resposta verdadeira. Aí é complicado, entendeu? Sim. Mas só uma coisa que eu fiquei com um pouco de dúvida é ainda desse negócio que, tipo, tá calculando meio que parece, tipo, pelos números que tá usando, que tá calculando, tipo, porque tá fazendo a área de tudo. Não, não é a área de tudo, é a área da base. Tô pegando a área do objeto todo, tô pegando a área só da base. A área da base vezes a altura submersa vai dar justamente o volume submerso.
Tá bom. Pegou a ideia, né? Eu não tô querendo saber quem é a área aqui de cima, a área do lado, isso não me importa. O que me importa é a área da base. Eu sei que a área dessa base, essa parte aqui de baixo só, vezes a altura submersa, pronto, vai me dar o volume submerso, que é o que aparece na fórmula. Tá. Então, essa área que ele está falando é só isso. Não é a dimensão das bases, da área lateral, não é? Só a parte de baixo. Aí eu ainda coloco, né, que o empuxo é igual ao peso. Nessa B, É, exato. Continua sendo igual ao peso. Porque nós estamos sempre pensando no problema no equilíbrio, né? sim. Isso. Então você já achou a altura anterior, né? É só colocar mais 0,5 ali naquela resposta anterior, o que vai dar 0,8 de altura total. Parecendo que tudo que é praticamente o mesmo problema. Eu uso a área da base de novo? Pensa um pouco e tenta fazer sozinho. É bem parecido com o problema anterior. Continua sendo o mesmo barco, mesma base, certo? Eu tenho que mexer com a massa do outro lado, né? Sim, porque a quantidade de passageiros influencia na massa. Eu não sei como eu faço, se eu faço 70x, tipo. Qual que vai ser a massa total aqui do problema? É a massa do barco mais a massa dos passageiros, certo? Uhum. Então você vai ter que colocar que a massa aqui do problema é a massa do barco, ou seja, 63 mil, mais 70, que é o peso de cada passageiro, vezes X, que é a quantidade de passageiros. Daí o teu objetivo vai ser encontrar o valor desse X.
Nossa, deu muito feio. Tipo, os números. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu não sei o que. Na prática, o que você tinha que fazer era usar essa fórmula, mas procurando o M, certo? Continuava sendo o mesmo problema. Eu tinha mudado a massa. Então, a fórmula que você utilizar no problema, resumidamente, é massa igual a ρ pesar vezes a altura. O problema é que a massa, a gente já sabe que é a massa do barco, mais 70 vezes x. Certo? Uhum. Não, a massa do barco a gente também sabe. Sim, a gente sabe. Mas eu quero só isolar o x primeiro. Isolando o x, a gente vai ficar com x igual a ρ vezes a vezes h. Você sabe o ρ, você sabe a área da base, você sabe a altura, menos a massa do barco, dividido tudo isso dividido por 70. Supostamente é só jogar aqui. Provavelmente você Quem foi o errou. erro? Oi? Achou teu erro, né? Foi na Acho... manipulação, né? Com certeza. Não, Hã? não, na verdade foi que eu passei dividindo o 70 ao invés de multiplicando. Mas eu passei dividindo os 70. Não, pera. Não, não é isso, desculpa. Eu passei o. Tipo, o 70 tava multiplicando Ah, antes. entendi. Bem, só jogar os valorzinhos aqui agora. Deu 8.700. 8.700 pessoas? Não, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. X igual ao 10 na 3. Vezes a área da base, que é 84. Vezes o valor da altura total submersa. Que era o 0,75 do outro problema, mais 0,05, ou seja, 0,8. Sim, eu fiz isso. Menos a massa do barquinho, que é 63. Quanto é que era? 63 mil. Isso. Ou seja, 6,3 vezes 10 na 4. E embaixo é 70. Daí tem que resolver isso aí. O 63 e o 7 tem muito a ver, né? Mas 84 vezes 0,8 dá quanto? Vamos lá. 67,2. 67,2? É, Tá. 67,2. 67,2 vezes 10 na 3. Ou seja, 6,72 vezes 10 na 4. Menos 6,3 vezes 10 na 4. Dividido
70. Isso menos isso vai dar 42, 0,42. Na 4, claro. Dividido por 7 vezes 10. 42 está na tabuada do 7, né? 7 vezes 6, 42, certo? Uhum. Então, como esse 42, 0,42 aqui é a mesma coisa que 42 vezes 10 na 2, vai ficar 42 dividido por 7, que é 6, e o 10 e o 100 dividido por 10 dá 10. 6 vezes 10, 60. Achamos 60 pessoas. Então, veja, né? O que eu fiz aqui, que eu acho que foi o teu único erro, foi essas continhas de matemática básica. Deixa eu ver tua conta aí para ver o que tu errou. Ah, Isso aqui não pode mais. Pode mais ficar metendo zero na parada. Tem que fazer notação científica, não adianta. tá. O quê? Tá meio esquisito isso aqui, né? Porque tu passou isso dividindo, mas não pode passar uma coisa que está somando do lado direito, dividindo para outro lado. Se está somando, tem que ir para outro lado. É porque eu corrigi agora, mas estava multiplicando antes. Pois é. Bem, percebeu o seu erro. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu primeiro fiz com as letras. Mas mesmo com as letras, tu percebe que rolou uma subtração aqui, ó. Né? Sim. Então, aquele negócio que você falou lá, menos o 6,3. Se uma coisa está somando, como a massa estava somando aqui, foi para o outro lado subtraindo. Beleza? Sim. Bem, importante não errar isso aí, hein, que daí cagou a conta toda. Daí não adianta. Vamos para próximo. Ahn, ainda tem aqui. Uma medição de pressão total realizada no fundo da empresa da represa Pilingues, que possui 19 metros de profundidade, teve uma leitura de parede parará. Nessas condições, determine a pressão atmosférica. Bem, esse problema aqui já não tem absolutamente nada a ver com o anterior, tá? Zero. Então, tu consegue isso simplesmente pela lei de Steven lá. Eu vou só relembrar para você, porque agora você tá com na cabeça. Beleza? Tá. Eu vou no banheiro rapidinho. Verdade.
Não, mas você escolhe isso. Desculpa, probleminhas. E aí, conseguiu chegar na resposta? É, eu acho que consegui. Deu. Na verdade, é que eu fiquei meio parada numa parte que às vezes com potência eu não, tipo, eu não sei às vezes o que fazer. Eu vou te mandar a foto.
Bela foto. Tan, tan, tan. Aí você tinha que fazer a subtração. Mas isso eu já te expliquei ontem. A gente só pode fazer a subtração quando nós estivermos com a mesma base multiplicando. Ontem eu fiz o exemplo com dinheiro, né? R$ 3 menos R$ 2, com R$ 1. Na prática, a gente não usa o cifrão ali para nada, só os números da frente. Como no seu caso era 2, quanto? 82? Isso. Vezes 10 na 5 menos 19 vezes 10 na 4, do jeito que tá, não dá para subtrair, porque não é a mesma notação científica, certo? Certo. De tal forma que você precisa arrumar isso para ficar a mesma notação científica. Como? Você pode roubar um Tem que desses 10 colocar aqui. 1,9 ou não? Não, bem, pode ser também. Faça como achar melhor, mas pode ser 1,9, sim. Também dá. 1,9 vezes 10 na 5. Aí agora dá para fazer a subtração, né? Pronto, daí vai conseguir resolver, tá bom? Foi isso que tinha errado. Então, corrija e chega na resposta aí para mim. Mas aí eu faço 2,82 menos 1,9, né? Eu não vou falar, eu vou só mostrar o que eu acabei de fazer aqui em cima, certo? Agora aplique isso pro seu caso. Tá 0,92, né? Vezes 10 na 5. Da mesma forma que R$ 3 menos R$ 2 é R$ 1. 2,82 vezes 10 na 5 menos 1,9 vezes 10 na 5 vai ser alguma coisa, que é esse número que você falou, eu já esqueci. Quanto é que deu a subtração aí? 0,92. 0,92? 0,92 vezes o 10 na 5. Tem que manter o 10 na 5. Tá. Da mesma forma que a gente manteve real aqui, beleza? Uhum. Como se o 10 na 5 fosse o real. Tá bom. Bem, acho que era isso. Ah, bem, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Esse problema aqui já não tem muito a ver nem com empuxo, nem com pressão. Então a gente vai jogar fora. Tá. Na verdade, não tem nada a ver com empuxo e pressão. Vamos ver o próximo aqui. Bem, essa foi a última coisa que você me enviou. Temos outras? Sim. Show, pode mandar.
saindo só agora, vai demorar, tá? Ah, deve chegar em casa antes, 40 minutos. Podem brincar. Meu Deus. O quê? Tentando entender o problema aqui, esquisitinho. Esquisito, esquisitinho. Imagine um perfil de uma piscina na qual. Ah, merda. Imagine um perfil de uma piscina. O robô vai começar a se mexer. Imagine um perfil de uma piscina na qual duas luminárias são instaladas nas posições indicadas por A e B. Parece que elas estão na mesma horizontal. Sim. Calcule a pressão hidrostática nos pontos A e B. Muito bem. Já sabemos a equação, né? Uhum. Mas a gente não tem nada, não tem. Não precisa de nada. Tudo que a gente precisa tá aí, na verdade. O G você sabe, estamos falando de água e de gravidade. H é a altura. A altura do quê? A altura de água em cima do ponto que nós estamos avaliando. No caso do A, Uhum. nós temos 80 centímetros de água. No caso do B, 60. Acabou. Só isso. Aí você faz uma conta para o A, que vai ter altura 80, e outra conta para o B, que vai ter altura 60. Só isso. Mas e a gravidade alto? E a. De novo, você sabe quem é a gravidade e você sabe quem que é a densidade da água. A gente fez trocentas questões com esses valores, né? Precisa estar no enunciado da questão aqui. É 10 e 10 da terceira, né? É. Que dá 90 vezes 10 da terceira. Do PA, do PB, dá 60 vezes 10 vezes 10 da terceira. Ah, não, desculpa. Nossa, eu viajei. 800. Não. Oito vezes 10 da quinta. E dá 600. É, o do A é 8 vezes 10 da quinta e do B é 6 vezes 10 da quinta. Fácil dessa forma. Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos lá, então. Tente aí. Mas tenta, hein? Que todas aqui eu tô começando para você. Não vou estar lá na prova para começar. Vou tentar começar. Quando a gente começa, as ideias vão surgindo. Pode ser que você não consiga, de primeira, saber como começar o fim, né? Mas durante você desenvolvendo as ideias, elas vão aparecer. Então tenta fazer isso dessa vez. Só me manda quando você tiver alguma conclusão, seja ela certa ou errada, tá? Uhum.
Deu 8.000 a minha. Se você estiver falando, você tá mutado. Oi? Deu 8.000 a minha. 8.000. 8.000. Isso aí. Certinho. 8.000 Pascal. Uhum. Não esqueça da unidade na hora da prova. Aqui não precisava, né? Muito bem. Show. Mande outra, mande outra. Viu? Ó, conseguiu sozinha. Gostei. Assim tem que ser. Vamos ver. A gente já fez essa. A gente fez outra. É, bem parecido. A gente fez, hein? A nossa primeira aula. Falava sobre a lua e tal. Ah, é verdade. Esqueci. Tá, então eu vou mandar outra. Tá. Na verdade, já acabou a aula, não acabou? É. Verdade. Então tá bom. Nos falamos segunda, né? Segunda nossa aula das 5 às 7. Não, melhor, das 5 às 8, certo? Isso. Então tá bom. Traga mais questões, tá? Tenta pedir pro teu professor prova antiga, coisa assim, sempre ajuda. Eu sei que tem, porque, meu Deus, a